Vamos falar sobre robôs nas apostas esportivas. Estou bem feliz em gravar essa aula, porque eu adoro trabalhar com robôs, eu tenho robôs, né, trabalho com eles, e eu vejo robôs como o futuro das apostas esportivas. Então eu vou compartilhar um pouco desse conteúdo aqui com vocês, tá? Só para esclarecer, para quem está zerado nessa questão de robô, não sabe nem o que que é, né, como funciona, não sabe nada, quando eu falar robô ou quando eu falar bot, significa a mesma coisa, tá? É só o termo em inglês e o termo em português. Significa a mesma coisa. Pode ser que durante o vídeo aqui eu fale robô, fale bot, tá tudo tranquilo. E também o seguinte, para a galera que não tá bem por fora aí. Quando eu falo robô nas apostas, eu não estou dizendo que vai ter um bonequinho aqui do meu lado, um robô físico aqui apertando o botão para mim, tá? Não é isso, né? Não sei o que está passando aí pela cabeça de vocês, mas não é isso. Não é disso que eu estou falando quando eu digo robô nas apostas. Não tem o bonequinho aqui. É uma programação, um software, um computador que a gente programa, que a gente edita para fazer algo automático para a gente. Sempre que faz algo automático ali, né, nessa questão de automação, a gente fala que tem um robozinho está fazendo aquilo ali, tá bom? Então a gente vai entrar nesses pontos aí. E aí é o seguinte, hoje em dia existem basicamente dois formatos para se trabalhar com robôs nas apostas esportivas. O formato de robô de alerta e o formato de robô de entrada. A gente vai falar sobre os dois aqui. Primeiro sobre o robô de alerta. É o mais comum, é o que vocês mais vão ver por aí. É o serviço que eu ofereço. Eu tenho um serviço de robô de alertas, que é o DataScore. Durante o curso vocês vão ser apresentados a ele, quem não conhece ainda. E basicamente o robô de alerta, ele te envia alertas, notificações no Telegram, no WhatsApp ou em alguma plataforma, aplicativo, onde for. Ele te envia notificações de que um cenário está interessante para você. Um cenário está conforme você configurou, você quer que ele te envie, né? Então, se um jogo tem lá um nível de pressão, uma quantidade de chutes a gol, de ataques perigosos que você definiu, né, ou que o responsável pelo bot, né, definiu, ele vai mandar um alerta para você no Telegram, ou no WhatsApp, no aplicativo, enfim, vai te mandar um alerta dizendo, olha, aquele jogo lá tá bom, hein? Você não gosta de jogo com esse perfil aí? Com essa quantidade de chute, com essa quantidade de nível de pressão? Tá tendo um lá, hein? Olha lá. Basicamente isso que ele faz. Você não consegue ver todos os jogos ao mesmo tempo, né? Então o robô consegue. Ele está vendo todos os jogos, está medindo os jogos por números, chutes a gol, finalização, ataques perigosos, tudo aquilo que a gente já falou, aqueles critérios, e ele te bota na boa só com o que está acontecendo. O que está bom, aí ele te manda um alerta, você dá uma atenção especial para aquele jogo. E faz sua entrada se você achar que vale. Tá? Também tem uma versão de análise pré-jogo também, porque eu falei aqui ao vivo, né? Mas esses bots de alerta também podem ajudar numa análise pré-jogo. É igual o DataScore, né? Meu serviço de bots oferece. Você vai entrar lá e vai ter um jogo aí nos campeonatos brasileiros, por exemplo, Flamengo e Fluminense e ele vai te mandar, algum tempo antes do jogo, quantos a média de gols do Flamengo e do Fluminense na competição, por exemplo. Quantas vezes teve over 0,5 HT do Flamengo e do Fluminense na competição? Teve ambas marcam. Então você pega essa informação que vocês teriam que analisar manualmente, né, igual os sites que eu passei para vocês, e começam a trabalhar ela porque vocês já receberam aquilo pronto no alerta. Então é outra forma de receber, né? O bot vai lá, já fez todo o trabalho de mapear os jogos, ver qual que tem lá uma probabilidade maior do que a que você gosta. 70% ou mais. Ele só te manda 70% ou mais. Ele tirou os jogos ruins, só te mandou as boas e você vai fazer a sua entrada ali, se você achar conveniente, tá? Independente de ser pré-jogo ou se é ao vivo, independente de você mesmo configurar o que você quer receber ou de ser um produto já configurado, esse é o formato de bot de alerta. Ele vai te mandar um alerta de uma oportunidade, ok? É o mais comum que vocês mais vão ver por aí pelo mercado das apostas. E tem o formato de bot de entrada, que é o segundo aí que eu falei mais comum, né? Esse formato de bot de entrada, ele também é uma configuração que é feita, né, no computador, com software, para fazer as entradas automáticas que você precisa. Então você vai configurar ele exatamente o que você quer, como você quer que ele faça a entrada, e ele vai fazer. E se tiver que sair, ele vai sair também. Então lembra que a gente falou nos métodos que podia ter critério lá para
de tempo, de odd, de pressão, tudo isso vai configurar dentro do software dizendo, olha, entra quando o jogo tiver com essa odd, com essa pressão, com esse tempo, tá nesse grupo aí, de todos os critérios que eu defini, entra. E aí, caso dependa da sua estratégia, né, ele pode sair também, se você botar lá que quer sair com tanto tempo, ou quer sair com tanta odd, ele consegue entrar e sair. Ele é bem, tem muitas opções ali de critérios para você escolher e definir e cercar isso. Você certamente conseguiria incluir qualquer estratégia sua dentro de um robô que vai fazer a entrada para você. Tá? E aí ele vai fazer a entrada, se bater os critérios, se não bater ele não faz, e vai rodando sozinho. Tá? Ah, aí você ficou animado, né, com essa história de entradas automáticas aí, você falou, poxa, beleza, então não preciso fazer mais nada, né, entrada automática, né, melhor até que o de alerta, né, tal, vou fazer esse de entrada automática. Calma aí que tem algumas coisas que eu preciso falar com você. É bom o bot de entrada automática? É, tá? O bot de alertas também é, o bot de entradas é também. Mas no bot de entradas tem que ter algumas preocupações a mais, tá? Primeira preocupação, eu recomendo, né, se vocês forem fazer entradas automáticas, que façam isso usando o software BF Bot Manager. É o que eu uso e é o único que eu conheço no mercado que faz de forma segura. Inclusive é credenciado, certificado pela Betfair, tá? Então ele funciona todo na Betfair e ele faz esse formato de entradas e saídas. Só funciona na Betfair e, e o que eu quero dizer como ponto de atenção é o seguinte: você precisa de um tempo de maturação para você aprender sobre o software, porque não é simples mexer no BFBot Manager, tá? Não é tão intuitivo. Você vai ter muitas opções lá para cercar seus critérios, fazer filtros, análise, entradas e saídas, mas ele não é tão intuitivo, então você tem que aprender a mexer na ferramenta. E também não é uma ferramenta barata de se comprar, tá? E você vai ter que ter uma estrutura, um servidor ou um computador dedicado para poder rodar esse software lá sem te atrapalhar com o que você está fazendo no dia a dia, ok? Então, não é tão simples assim, tem que ter um recurso financeiro e uns equipamentos para fazer isso, tá? Eu, por exemplo, tenho esse bot que faz minhas entradas automáticas, eu uso o BFBot Manager, é o único que eu indico hoje, acredito que tem outros surgindo aí no mercado, mas não sinto confiança, então BFBot Manager. E não indico nenhum e nem tenho nenhum que faça isso em casa de aposta. Só, só a bolsa esportiva Betfair mesmo, tá bom? Outro ponto que vocês têm que ter atenção, e esse ponto nem serve tanto para o bot de entradas quanto para o bot de alertas também, mas mais para o de entradas. É o seguinte, qualquer coisa que a gente fizer em relação à automação, né, no caso ali as entradas, saídas automáticas, elas dependem de quem botou as informações no software. Depende de você, no caso, tá? Por quê? Porque o robô, né, vai fazer as situações automáticas ali que a gente pediu, ele simplesmente é, faz o que foi mandado fazer. Ele não tem um pensamento crítico de se aquilo está certo ou está errado. Ele faz o que foi mandado fazer, tá? Então você que está configurando o bot, que tem que entender se o que você botou ali de informação, de entrada, de saída ou de nível de pressão para o alerta, enfim, o que você colocou ali é o mais conveniente. Se aquilo de fato funciona, né? Senão ele vai fazer o errado. Se você botar um método para o bot rodar, um método que não é EV+, né, um método que vai te dar prejuízo, ele vai rodar e vai te dar prejuízo. Então também não é uma máquina de fazer dinheiro. Você tem que estudar, tem que aprender e tem que fazer coisas ali dos seus métodos antes de colocar ali dentro para rodar, tá? E tem que ficar monitorando também. Então, enfim, é pouco tempo aqui para a gente falar tanto sobre robôs, mas entendo esses dois formatos pelo menos, bots de alertas e os bots de entrada, tá? Ali tem umas vantagens, tem alguns custos. Eu recomendo que o pessoal que está começando nem pense em bot de entrada agora, porque tem que criar uma casca ainda. Bots de alertas são interessantes porque são umas ferramentas que oferecem uma facilidade, que poupa tempo de analisar jogo, dá algo mais preciso. E o pessoal que está mais experiente, quiser arriscar bots de entrada, aí vai ter que entender, né, esse mecanismo aí do BFBot Manager para começar a fazer isso na Betfair, ok? Eu vou estar disponível para orientar vocês com mais detalhes sobre bot, se vocês precisarem, tá? E a gente vai falar mais em breve também como funciona exatamente o bot de alerta do Datascore.